Na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você procura. Essa é uma frase que eu gosto muito do Joseph Campbell e praticamente resume o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Salve, salve, seja bem-vindo, bem-vinda aqui Yoga Dharma, eu sou Hari Karan, professor de Yoga. E hoje a gente vai falar sobre Kundalini Yoga e as energias ocultas. Muitas pessoas chamam o Kundalini Yoga do Yoga das energias ocultas. E faz todo sentido porque não há nada mais oculto do que a própria alma. E é essa alma que sustenta essa energia de manifestação do próprio ser. E de certa forma, o medo que muitas pessoas têm sobre esse tema, sobre energias ocultas, é o medo que elas têm de si mesmas. E me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que muitos confundem oculto com obscuro. E por isso esse medo de adentrar naquilo que é mais sagrado, que é o próprio ser. Onde estiver o teu medo, aí está a tua tarefa. Essa é uma frase de Carl Jung, que basicamente fala a mesma coisa do que Joseph Campbell, como eu falei lá no começo. O que muda dessas duas frases nada mais é do que a personalidade. Uma frase tem a personalidade de Joseph Campbell, outra tem a personalidade de Carl Jung. Mas a essência é a mesma, porque nós todos temos a mesma essência, nós todos temos a mesma alma. E essa alma oculta que causa medo, receio, e as pessoas não conseguem compreender. Mas vamos tentar aprofundar um pouquinho mais nisso, nesse vídeo. Então, partindo desse ponto, que todos nós temos a mesma alma, não almas diferentes. Tenta enxergar por esse ponto. Eu não estou falando aqui como uma verdade determinada. Apenas tenta compreender dessa ótica que eu estou te trazendo. De que não temos almas separadas. Nós temos a mesma alma. Porém, o que nos difere é a forma que a gente acessa essa alma. A maneira de manifestar é diferente porque ela vai passar por esse filtro, esse indivíduo cheio de personalidade, cheio de ego, cheio de histórias e memórias. Esse é o filtro, só muda isso. Então é a forma como a gente vive, seja consciente ou não, que vai determinar o grau de ação da nossa alma. E essa forma de viver é uma prática constante, que a gente vive no dia a dia, é o nosso cotidiano. É dentro do nosso cotidiano que a gente pode trabalhar esse processo de maestria da alma. E aí eu incluo o meu merchan aqui, que é a Jornada Maestria da Alma, que é a forma que eu acredito ser mais direta, mais pragmática, mais palpável de você sentir esse processo de transformação na tua vida. É você incluir práticas, exercícios, procedimentos que você vai estar fazendo de forma consciente para aprofundar esse processo de consciência. Então não perca aí essa promoção, porque provavelmente aqui esse é o último vídeo que eu faço com esse preço promocional, tá? Depois eu vou tirar esse valor promocional. Ela está com 75% de desconto. Então é uma boa oportunidade para você acessar uma plataforma completa que você vai ter por muitos meses de práticas poderosas de transformação, que é como uma curadoria. São as melhores práticas que eu sei, que eu conheço desses 10 anos aí que eu venho fazendo Kundalini Yoga. Então aproveita. E falando em prática, o grande mestre Yogi Bhajan, ele trazia dessa forma que eu acho muito interessante. Ele dizia o seguinte: a prática traz consciência. A consciência traz sutileza. A sutileza traz profundidade. A profundidade traz a dedicação. A dedicação traz a humildade. A humildade traz a generosidade. A generosidade traz o toque de mestre, que é a presença de espírito eterna, sem ego, sem nenhum limite, pura e infinita. É nesse ponto que você acessa a tua alma, através da prática. Inicia na prática e você vai até esse acesso a quem você realmente é. Essa alma, essa instância que sustenta todo esse campo de energias ocultas, ela está acessível aí para você nesse momento. A questão é como chegar nela, como viver através dessa alma. E viver através dela é viver para além do ego. Mas o grande segredo não é você tentar descobrir a alma ou buscar compreender o conceito disso, mas manifestá-la como uma identidade. Esse é o pulo do gato.
É isso que eu venho tentando falar aqui em vários e vários vídeos para você. E eu acho que é um ponto crucial aqui, para que você largue mão de tentar entender o que é a alma, de tentar buscar a alma, buscar a luz. Eu já falei isso no vídeo lá da Noite Escura da Alma. A partir de um olhar de consciência, você vai começar a se dar conta de que isso já está em você, porém através do teu convívio contigo mesmo. Não por aquilo que o mundo quer que você seja, mas através desse estado de presença, de silêncio. Se você não desenvolver esse silêncio mental, você não vai conseguir enxergar isso que está sendo dito. No título desse vídeo, eu coloquei lá que não há mais como fugir de si mesmo. E eu coloquei esse si mesmo com um S maiúsculo e com um hífen, si mesmo juntos, para diferenciar desse si mesmo, que é escrito de forma separada, né, de forma comum. Porque esse si mesmo é relacionado ao ego, pequeno, limitado. Essa identidade presa ao ego, essa identidade pequena, ela não aceita o oculto. Ela quer que tudo seja revelado. Ela quer sempre uma resposta pronta. Ela quer tudo mastigadinho. Ela quer tudo de graça. E se você tem tudo de graça, você não tem mérito. De certa forma, o único mérito que existe para o ser humano é ele existir. Porém, num nível de ego, é preciso você atravessar certos processos, certas experiências para que você dê valor àquilo que você realmente é. Para que você, quando chega nisso, você, sim, valeu a pena. Entende? Se você ganha isso tudo de graça, você vai dizer, não valeu a pena. Porque isso veio de graça, isso vai de graça também. Então, quando eu falo de graça, é que não tem um valor. Pode ser que você ganhe de graça, mas se você conseguir dar valor, você reconhece. Sendo que o que você realmente é, isso já é de graça. Mas muitas vezes não recebe o valor. Então o ego, ele não enxerga esse oculto, porque ele não enxerga o valor naquilo que é. Ele enxerga o valor naquilo que tem. Não é assim? Se você compra um carro, uma casa, esse dinheiro ele tem um valor social. E aquilo que você tem, adquire, ele é significativo na tua vida. Então, como é que você vai significar na tua vida algo aparentemente oculto? Algo que aparentemente não existe? Esse é o grande paradoxo. Portanto, eu vou repetir. A identidade egóica, esse ego limitado, ele não aceita o oculto, por mais que ele acredite no oculto. Não estou falando de crença, porque crença é um aspecto da mente relacionado ao próprio ego. Ora, por que eu preciso acreditar em Deus? Isso é uma pergunta que às vezes me incomoda muito. Pessoas chegam para mim, você acredita em Deus? Por que eu preciso acreditar em Deus? Então você é ateu. Não, mas eu não preciso acreditar em Deus. A crença é um aspecto muito limitado para algo tão magnífico, tão grandioso. Se eu viver nesse estado divino, aí sim. Mas se eu acreditar, eu não estou vivendo. O acreditar está na mente. É que nem a gente faz como um cumprimento, pode crer. Se eu falo algo para você e isso apenas reforça uma crença que você tem na tua cabeça, você vai dizer, pode crer, Hari. Mas eu não quero isso de você. Eu não quero que você concorde comigo. Eu quero que você vivencie esse estado divino. Eu quero que você vivencie o acesso à tua alma. Eu quero que você manifeste a tua alma. Eu quero que você viva de forma autêntica, não através de uma confirmação. Tá entendendo? Então acreditar não significa que é algo inferior, mas ele é um estágio para você chegar a algum lugar. É uma plataforma que pode servir por um tempo. Mas a crença ela é limitante, uma hora ela vai deixar de existir. Eu já falei isso em outros vídeos, quem me segue aqui mais tempo já sabe. Toda crença é limitante e uma hora ela vai deixar de existir. Existem crenças que vão te impulsionar para algo grandioso e existem crenças que estão te arrastando, te mantendo preso. Como as pessoas chamam de crenças limitantes, mas todas as crenças são limitantes. Mesmo a crença que te impulsiona para o infinito. Porque uma hora que você vivencia esse estado infinito do ser, por que você precisa estar atrelado à crença? Não precisa mais. Esse é o ponto crucial. Olha o que eu vou te falar, preste atenção. Se você notar, nenhum ser desse planeta, e vamos considerar as plantas e os animais, e olha que as plantas
são bem evoluídas, elas estão aqui muito antes da gente. Nenhum desses seres, a não ser o próprio ser humano, tenta sustentar a existência numa crença. Olha o quão absurdo isso é. Como é que você vai sustentar a existência dentro de uma crença? Sendo que a crença é só um aspecto mental. A não ser que você considere o todo como mente. Porém, aí a própria mente é Deus. Mas aí é um outro papo. Aí é uma outra forma de você tentar enxergar o divino. Mas eu estou falando dessa mente egóica, não dessa mente universal. Tem que conseguir diferenciar isso. Penso, logo existo. Você já ouviu falar dessa frase de Descartes? E tem um vídeo meu antigo aqui no canal que eu falo sobre essa questão. Mas o que Descartes está fazendo? Ele está enfatizando o ego, essa base de forma-pensamento. Ele está exaltando a existência através de uma base pensamento. E isso é limitado. Por mais maravilhoso que seja a forma-pensamento, eu não estou negando isso. É uma função maravilhosa da nossa mente comum, que engatilha para esse discernimento, engatilha para essa inteligência que pode impulsionar para esse estado além, onde encontra-se essa essência, que é essa nossa alma. Mas como seres vivos, essa forma-pensamento é secundária. A gente tem que aceitar isso. A vida vem primeiro. A existência vem primeiro. Existo, logo penso. É assim que os yogis refletem. E, portanto, é a consciência vital que se forma através dessa essência, dessa alma, é a nossa base identitária, no fim das contas. Não esse ego que se baseia nessa forma-pensamento. A forma-pensamento é um recurso dentro da existência, dentro daquilo que você é, porque você existe. Você é porque você existe, não porque você pensa. Pensamento é uma recorrência disso. E essa personalidade muito enraizada, institucionalizada no ego, é que está desmoronando desde 2012. Desde 2012, há um processo de desconstrução dessa identidade ilusória. Isso porque a gente está vivendo a preparação para uma era de consciência, onde não vai mais haver essa necessidade de se agarrar a uma identidade temporal. E quando falo temporal, é nisso que é regido pelo tempo comum, esse tempo perecível, esse tempo psicológico, como dizia Eckhart Tolle, que é um tempo feito de memórias, imaginação, passado, futuro. Então a gente pode dizer que isso é um pseudo-tempo, que está apenas nessa mente comum. E que o verdadeiro tempo, com um T maiúsculo, é esse momento, é o agora. É um tempo único. E quando a gente não está consciente desse tempo verdadeiro, desse agora, a gente está fugindo de nós mesmos. Você está fugindo do próprio vazio. E o vazio causa isolamento. É isso que dizia o grande mestre Jiddu Krishnamurti. Ou seja, esse isolamento ele nasce na ideia ilusória de que estamos separados. Mas não existe separação. Essa é uma lei cósmica. Porém, para o ego, nessa estrutura auto-ilusória de si, eu tô aqui e você tá aí. Eu tenho o meu corpo, você tem o teu corpo. E, portanto, a gente está separado. Ok. Isso num nível material, sim, a gente pode concordar com isso. Mas num campo mais amplo, para além desse campo material, isso é muito limitado, você tem que concordar com isso. Tem um exemplo maravilhoso que o Sadhguru traz, em que duas pessoas estão fazendo bolhas de sabão e competindo entre elas, para ver qual faz a maior bolha de sabão. Então a minha bolha está maior do que a tua. E a gente pode fazer essa brincadeira. Porém, no momento que estoura as bolhas, a gente não pode dizer o meu ar é maior que o teu. A gente está no mesmo ar, a gente está no mesmo planeta Terra, e isso faz cair por terra esse isolamento, essa separação. A nível profundo não existe separação. E essa verdade, ela está oculta para muitas pessoas. Para a grande maioria, a verdade absoluta ela está separada. Você tem uma verdade, eu tenho outra verdade. E isso causa uma grande limitação nessa relação. Como é que a gente consegue discutir coisas se você não entende a imensidão da verdade? Não é mesmo? Por isso que é importante eu, você e todas as pessoas despertar para todas as áreas de consciência humana, que em resumo é corpo, mente e alma. O Yogi Bhajan dizia:
Kundalini é a energia criativa do potencial infinito do ser humano. Portanto, quando desperta, transforma a sua vida completamente. Ele dizia: a energia Kundalini está dentro de você, esperando ser chamada com reverência, disciplina e amor. E para muitas pessoas, esse papo de Kundalini, de energias, né, dessas energias ocultas, não vai fazer o menor sentido. Mas nem tudo na vida precisa fazer sentido. E talvez nunca faça sentido. Porque a vida ela não está preocupada em criar um momento de lucidez. A vida ela não vai fazer uma pausa para que a gente entenda os motivos do que as pessoas estão falando, do que está sendo dito nos livros, nos vídeos. Vai continuar sendo oculto. Vai continuar sem fazer sentido. Porque a revelação do que pode fazer sentido na tua vida, na maioria das vezes, vem aos poucos, quando caminhamos. É pelo movimento que vamos descobrindo. Porque parado a gente só pode observar. Mas vivos e imersos na caminhada, a gente pode sentir. O caminhante precisa pisar para que o caminho se abra. Mas se a gente tentar controlar o caminho que a gente anda, a gente perde o sentido novamente. Não há controle sobre o que surge no caminho. Pois a sabedoria da vida é manter oculta a verdade para nos ensinar que o controle é uma ilusão. O que temos hoje, amanhã não vamos ter mais. E isso é uma verdade irrefutável, mas que a gente faz um esforço danado para não enxergar isso. A gente paga caro para manter uma ilusão de controle. Hoje temos uma pessoa no nosso lado. E num amanhã, e não é talvez um amanhã, com certeza num amanhã ela não vai mais estar lá. Só restará o silêncio. E para muita gente isso parece um drama, uma coisa terrível de se dizer. Mas é exatamente isso que a vida vem para nos ensinar. A nos relacionarmos com o silêncio agora. E por mais doloroso que seja que você esteja passando, isso é sempre um convite da vida para você reconhecer a si mesmo. Como um caminhante que não para de se mover, mas que também não tem pressa de chegar. Compreenda que esse movimento da vida te faz tirar coisas, mas te possibilita adentrar em processos de cura. Porque a cura ela não vem até você. É você que se move em direção a ela. E nesse movimentar-se, nesse caminho, nessa trajetória, você encontra formas de tratamento dessa cura. Essas formas de curar a si mesmo nada mais é do que você reencontrar esses fragmentos que te formam, que formam a tua personalidade, que formam o teu jeito de ser, mas que estavam ocultos aos teus olhos humanos. Quando você se vê por inteiro, você começa a se enxergar para além desses globos oculares e começa a enxergar mais com esse olho espiritual. O que é você enxergar com o terceiro olho se não ver através da presença silenciosa do teu ser? É estar plenamente presente onde você está, com a mente atenta, sem reagir às distrações do mundo, mas agindo através dos comandos da alma, com os pés firmes no chão e o coração aberto. Isso tudo ainda acontecendo, você com medo, porque esses olhos, né, que a terra há de comer, ainda não são capazes de enxergar o oculto. A mente comum, ela não é capaz de raciocinar sobre o que não é visto, o que não é sentido. Mas o coração, ele não deixa dúvida nenhuma sobre aquilo que é. Portanto, viver não é sobre ter as respostas, nem mesmo também parar de perguntar, mas é sobre nunca desistir dessa caminhada. Mesmo que você tenha que parar por alguns momentos para refletir, para contemplar e descansar na paisagem, mas nunca deixar de seguir o caminho. E assim você vai seguindo, mesmo sem compreender, mesmo que esse oculto ele se revele sem se manter aparente, tá entendendo? E num olhar superficial, muitos vão dizer, isso é uma fé cega, mas não para aquele que já despertou a alma. A alma traz clareza, mesmo quando a mente não consegue ver sentido. Eu vou dar um exemplo pessoal. Hoje eu tenho horas e horas de práticas de yoga como experiência de vida. Eu não tenho como mensurar essas horas e horas de práticas de yoga da mesma forma que alguém pode mensurar quantos livros ela já leu. Mas eu posso afirmar que muitos livros eu não vou precisar ler, porque eu já mergulhei de forma tão profunda na mente que eu com certeza, pegando um livro, eu vou conseguir identificar o que aquele autor quer dizer. E não é raro eu pegar um livro, começar a ler alguns capítulos e
já entender, eu já sei o que esse autor quer dizer. Tenho certeza que você já teve essa sensação também. É como se aquele autor estivesse querendo te revelar algo que já foi revelado. E eu não estou falando isso num lugar de arrogância, que eu já sei tudo, não é isso. Porque com certeza, da forma que aquele autor está se expressando no livro, eu não conseguiria fazer. Mas a essência do que aquele autor está trazendo, eu com certeza já experimentei dentro da minha prática. Quando estive ali vivenciando o meu próprio silêncio. Quando eu estive ali presente nessa alma infinita. Isso significa que eu vou parar de ler? É claro que não. Isso aqui é só um exemplo para você entender que essa energia oculta, ela está na forma de como o autor expressa a sua ideia, mas a essência, ela pode já ter sido revelada no momento em que eu sinto o que o autor quer transmitir. E aí tem um poder de revelação sutil, mas ele está ali. Assim como quando eu faço atendimentos, eu sei o que a pessoa quer trazer para mim, mas eu ainda preciso que ela fale, que ela se expresse, para ver a forma com que isso vem. Eu não sei se eu estou sendo claro falando isso assim, dessa forma para você, mas é a forma que me vem aqui, de tentar explicar essa questão oculta, que na verdade ao mesmo tempo ela está sendo revelada. Então o oculto ele continua sendo oculto, mas num certo grau de consciência ele é revelado. E é isso que eu queria trazer para vocês, porque tem muita gente que acha que tem que ser tudo revelado de uma forma escancarada. Mas essa revelação, ela é tão sutil que de certa forma ela permanece oculta. Mas dependendo do nosso grau de sensibilidade, a gente acessa esse oculto, entende? Assim como a gente acessa a nossa alma, que ela não está manifestada de forma escancarada. Ela ainda se manifesta através dos filtros, através do nosso ego, da nossa personalidade. Mas que se essa personalidade, esse ego, estiver muito rígido, você não vai conseguir enxergar a sutileza da própria alma. Por isso a importância de você trabalhar isso, de você praticar, de você desconstruir esse ego, porque a vida agora cada vez mais vai seguir essa programação de desconstrução. Como eu falei no vídeo anterior, a gente está cada vez mais íntimos. A gente está criando uma sutileza coletiva. E se você não criar isso em você agora, vai ser cada vez mais doloroso. Bom, espero que isso te sirva de alguma forma. Espero ter ajudado. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Deixa os comentários se tiver alguma dúvida, o que você sentiu sobre o que eu falei nesse vídeo. E eu fico muito grato pela presença. A gente se vê no próximo vídeo.